Boa noite a todas, todos e todes novamente. Obrigada por todos que hoje vão estar aqui nesse horário acompanhando então mais uma live pelo fim do dentro da programação, né, dos 21 dias de ativismo, pelo fim da violência contra a mulher. Hoje então nós vamos ter a live Violência de Gênero e a Mulher Preta. Nós vamos estar aqui então, quem vai estar na live, né, junto com vocês hoje, conversando, vai ser a Kirlia Mendonça, que é uma estagiária de psicologia dos últimos anos, então. Ela fez ao longo de todo esse ano de 2020 o estágio dela de psicologia junto conosco na Coordenadoria da Mulher de Santo Ângelo. E hoje, pela questão, então, né, do Dia Nacional da Consciência Negra, nós convidamos a Kellen Vieira, que é uma ativista negra, fez o estudo dela, então, aqui no Rio Grande do Sul, né? E hoje ela está morando fora do estado, ela está morando em Brasília, na nossa capital. E eu vou, então, chamar a Kirlia, ela vai ficar aqui com vocês, junto com a Kellen, logo ela chama a Kellen, para a Kellen se apresentar, e eu me retiro, porque toda essa nossa campanha, essas lives, elas estão baseadas e inspiradas no livro da Djamila Ribeiro, brasileira, né, negra, o livro Lugar de Fala. Então, é baseado nesse livro que eu convidei as meninas para que elas estejam fazendo, ocupando, né, esse lugar de fala delas, como elas ocupam diariamente, e em todos os lugares os quais elas estão colocadas, e eu convidei que elas trouxessem, então, esse discurso e algumas questões a gente preparou com carinho, né, bem pensadas, elaboradas, para hoje estar trazendo para vocês. Então, eu desejo a todos uma ótima live. Quem quiser trazer os comentários, as gurias vão estar acompanhando também, para poder responder, para poder dialogar, tá bem? Uma ótima live a todos, e agora eu vou, então, deixar com a Kirlia e com a Kellen. Boa noite. Então, agora a Kellen vai se apresentar um pouquinho para vocês e depois a gente vai iniciar as perguntas. Boa noite a todas, todos e todes presentes, né, que estão aqui para assistir essa live muito importante. Meu nome é Kellen, eu sou cientista política, formada pela Universidade Federal do Pampa. Atualmente, eu atuo com a Rede de Mulheres Negras para a Segurança, Soberania Alimentar e Nutricional, a Rede SAM, que faz parte da Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, que é uma articulação de mais de 35 organizações no país inteiro. Eu também faço parte, aqui em Brasília, do projeto social Casa Cotirene, que é um projeto de acolhimento à periferia, onde a gente além de distribuir cesta básica, a gente também tem esse contato direto de conversa, né, e de capacitação das pessoas da periferia. A gente também tem um projeto de saúde mental dentro da Casa Cotirene, onde a gente faz esse acolhimento de saúde mental também. Então, esses são os projetos em que eu faço parte e que eu venho trabalhando com eles. E muito obrigada à Secretaria da Mulher de Santo Ângelo, a Kirlia também pelo convite, para que hoje a gente pudesse estar falando desse tema. Eu vou começar falando um pouquinho sobre os tipos de violência, que são 5. No caso da violência doméstica, né? A primeira é a violência física, que, segundo o Instituto Maria da Penha, é entendido como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. Então, pode ser espancamento, atirar objetos, sacudir e apertar os braços, estrangulamento ou sufocamento, lesões com objetos cortantes ou perfurantes, ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo, tortura.
Também tem a violência psicológica, que é considerada qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher ou vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Então, são ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, proibir de estudar, de viajar ou de falar com amigos e parentes, vigilância constante, perseguição, insultos, chantagem, exploração, limitação do direito de ir e vir, ridicularização, a violência sexual, que trata-se de qualquer conduta ou constrangimento a presenciar, a manter ou a participar da relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Então, o estupro, propriamente dito, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar, forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação, limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Quarto é a violência patrimonial, entendido como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos. Então, é controlar o dinheiro, deixar de pagar pensão alimentícia, destruição de documentos pessoais, furto, extorsão ou dano, estelionato, privar de bens, valores ou recursos econômicos, causar danos propositais a objetos da mulher ou dano ou dos quais ela goste. E o 5 é a violência moral, que é considerado qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a conduta, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima, rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole e desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir. Então, isso está dentro da violência doméstica. Então, ela pode ser tanto violência conjugal, né, entre marido e mulher, como de filho para mãe, de pai para filhas, qualquer, assim, no ambiente familiar. Então, eu vou começar perguntando algumas coisas para a Kellen. Primeiro, existem diferenças da violência de gênero entre mulheres negras e mulheres brancas? Bom, como você falou, a violência de gênero ela é ligada a esses 5 fatores, né? Ela é considerada pela Lei Maria da Penha, lá de 2006, através dessas prerrogativas, né? Então, assim, a violência em si, ela é a mesma para as duas mulheres. Porém, a gente vê uma incidência maior em um grupo de mulheres, que é o grupo de mulheres negras. E a gente também perpassa a uma outra violência que não é ligada diretamente ao gênero, mas que é mais comum acontecer em mulheres negras. Por quê? Porque vai estar atrelada ao racismo. Então, assim, essa violência de gênero, de estupro, por exemplo, ela acontece tanto para mulheres brancas quanto para mulheres negras. Mas algumas violências, principalmente difamatórias, elas são mais destinadas às mulheres negras do que às mulheres brancas. Tem uma objetificação também, né? Sim, assim, a mulher negra, ela é vista na sociedade como um objeto, não só por ela ser mulher, diferente da mulher branca. Porque quando a gente tem essa construção, né, da questão da mulher na sociedade, é colocado, principalmente por autoras como a Carole Pateman, que ela fala do contrato sexual, que é essa questão do casamento ser o momento em que o homem ele passa a ter posse da mulher,
para as mulheres negras a experiência foi diferente pelo fato de que as mulheres negras, elas se tornaram literalmente posse porque elas foram vendidas como escravas, né? A população negra foi escravizada não pensando, vamos escravizar só os homens, as mulheres também. E aí tem essa questão da visão da construção da feminilidade da mulher negra, que foi diferente. Então, a mulher negra, ela é vista como essa posse, como minha gatinha, sabia que ela ia fazer isso. Ela é vista nesse lugar de posse do feitiço, não da esposa, mas da empregada, da que está ali para servir de outras formas, né? Então, é aí que a gente vê uma diferença na incidência dos tipos de violência que acontece com a mulher preta, que é diferente do que acontece com a mulher branca. Então, digamos assim, enquanto para a mulher branca o índice de violência física, de bater, é equiparado com o da mulher negra, a mulher negra é mais morta dentro do feminicídio, né? Então, a gente vê essas diferenças de que tem violências que incidem mais sobre as mulheres negras do que sobre as mulheres brancas. E é essa a diferença, mas a violência em si, ela é listada como essas aí que você falou mesmo. Acho que tu respondeu um pouquinho sobre a segunda também, que é como o racismo está relacionado na violência de gênero. Sim, mas assim, eu acho que é importante a gente falar que o racismo e a violência de gênero, eles têm origem diferente. E eles também vão ter construções sociais diferentes e manifestações diferentes. Então, se a gente for pensar assim, nossa, o que racismo e violência de gênero teria a ver? Mas eles se encontram exatamente na figura da mulher negra, porque eu não consigo deixar de ser mulher para ser somente negra, e eu não consigo deixar de ser negra para ser somente mulher. Eu sou os dois ao mesmo tempo e da mesma quantidade, né? Então, assim, o racismo ele vai ter origem nessa questão da racialização dos povos negros. Então, antes a gente vivia de maneira étnica, cada um tinha sua etnia, né? Tinha o povo bandu, tinha o povo angolano, e diferentes povos que foram, através do tráfico negreiro e da escravização desses povos, racializados e colocados todos no mesmo saco, são todos pretos. E esse processo aconteceu, né, com essa questão da dominação de terra, comercialização, criação do capitalismo. Então, assim, o racismo, ele tem essa origem nesse período, né, do mercantilismo, da colonização das Américas, da África, né, da Oceania também. E a violência de gênero, não. A violência de gênero, ela tem origem do modo de vida desse colonizador, que é o europeu. Na lógica europeia, existe o sistema do patriarcado, que é um sistema que não era vigente em muitos dos povos de África e também muitos dos povos aqui da América, né? Que a gente também não pode esquecer que aqui existiam povos, que aqui existiam mais de 6 milhões de pessoas. Então, quando Cabral não descobriu esse lugar, ele já era de alguém. Então, foi uma dominação. E essa dominação também foi do modo de vida dessas pessoas, que era o modo de vida do patriarcado. E esse modo de vida do patriarcado, ele quer dizer o quê? Que o homem é o provedor, mas mais do que isso, ele é o dono. E ele é o rei, ele que possui as terras, né? Tanto que a gente vivia nesse sistema imperial em que era um homem que regia o país, e a mulher sempre nesse local de fala de ser secundária, a esposa, cuidar da casa, da família, né? Que as feministas europeias, elas chamam de a esfera pública e a esfera privada, né? Então, vai ter essa dicotomia e essa briga entre a esfera pública e a esfera privada, e aí que vai ter a questão
de gênero. E, né, como que acontece essa intersecção? Porque as mulheres negras, elas começam a falar, não, peraí, eu não vivo essa violência de gênero que elas estão falando. Não vivem. Não vivo essa violência de que elas estão falando, eu vivo uma outra violência que tem a ver com a cor da minha pele. E aí que a gente começa a ter os estudos sobre o racismo interseccionado à violência de gênero. E eu achei importantíssimo que a Marjorie, né? Isso. A Marjorie falou no começo sobre essa questão do local de fala, porque é uma coisa que a gente aprende com as mais velhas. Dentro do movimento feminista negro, a gente tem essa separação entre as mais velhas e as mais novas. Isso é uma coisa que a gente aprende com as mais velhas, que é, se a gente não estiver lá falando pela gente, ninguém vai falar. Porque, assim, por mais que você também seja mulher, você não vai ter a mesma perspectiva de vida e as vivências que eu tive enquanto uma mulher negra. Então, durante a minha vida, eu sofri violência de gênero e eu sofri racismo. E, às vezes, os dois atrelados uns aos outros. Como você disse, o corpo da mulher preta, ele é objetificado. Então, a gente ouve comentários através disso. Ah, você é uma mulata exportação, sua beleza é exótica. Tudo isso é ligado a uma questão de gênero, porque as pessoas, elas esperam que a mulher negra, ela performe uma sexualização que ela não é uma regra. A gente também vive uma diversidade de corpos, como população em geral, né? Então, assim, é aí que o racismo vai entrar dentro da violência de gênero, nessa posição em que a mulher negra tem na sociedade. Essa posição de ser, muitas vezes, de ter a maternidade negada, porque a gente tem que lembrar que as mulheres negras, elas engravidavam para dar leite, mas elas não davam leite para os seus filhos, elas eram amas de leite. E isso se perpetua até hoje, né? Porque as mulheres que são babás, elas deixam seus filhos em casa para cuidar dos filhos dos outros. E o que acontece quando ela leva o filho para o trabalho? O que aconteceu com o Miguel, né? No começo do ano, que foi extremamente lamentável. Então, a gente tem essa questão ainda muito presente dentro da nossa sociedade e que mostra que, além de ter essa violência da gente ser silenciada enquanto mulheres, de não ter espaço, a gente é mais uma vez silenciada. Eu acho que é uma somatória, né? Tem um problema, mais outro, eles se acumulam, eles não se... Né? Exatamente. Eu tô vendo que tem um pessoal dando boa noite ali, que eram meus colegas de trabalho, a Raquel, psicóloga do CREAS, o Márcio e a Ana, funcionários da assistência social. E eu também queria lembrar para vocês que vocês também podem fazer pergunta ali, que a gente está acompanhando tudo, tá? Qualquer pergunta, assim, a gente coloca na tela também, tira as dúvidas. Eu vou passar para a próxima já, então. Qual que é a tua visão sobre os tipos de violência sofridos pelas mulheres negras? Eu já tinha começado a falar, né, que a gente teve dois tipos, que a gente tem dois tipos muito comuns, que é a violência de gênero e a racial, né? Então, como que isso acomete hoje nas mulheres, né? Eu trouxe até uns gráficos, se vocês puderem disponibilizar agora, esse é o momento, porque o que isso quer dizer, né? O que essa dupla violência traz para a gente? Ela traz sequelas de pobreza, de não acesso aos espaços de decisão, aos espaços de tomada de decisão, como a política, a universidade, um trabalho, muitas vezes digno. E mesmo quando a mulher é qualificada,
ela vai receber menos. Então, nesses gráficos, se você puder já botar aí. Deu. Peraí. Tá. Aí, obrigada, gente. Nesses gráficos, a gente pode ver uma coisa que é importante eu falar sobre a violência da mulher negra. A gente vê uma maioria de negros e pardos existentes hoje, né, que se autodeclaram como negros ou pardos, e que a gente coloca tudo nesse âmbito de negritude, porque a gente entende que muitos desses pardos têm ou a mãe, ou o pai, ou o avô direto negro, e por isso tem a pele escura, e isso vai acarretar em diferentes formas a sua vida, né? Porque mesmo a pessoa tendo a pele mais clara, ela sendo dessa descendência negra, ela vai ter essa consequência da negritude e dos problemas que os negros enfrentam no Brasil atualmente dentro da sua vida, né? E é importante também ressaltar que no Brasil a gente não teve uma política clara de apartheid como a gente teve, por exemplo, nos Estados Unidos e na África do Sul, mas a gente teve uma política de miscigenação muito forte aqui no Brasil. E o que seria essa política de miscigenação? Ela nasceu porque muitos mestiços, mulatos, como falavam naquela época, existiam. E como que essas pessoas vieram a aparecer? Através de uma violência de gênero, que foi o estupro. Então, quando falam assim, mas no Brasil todo mundo tem origem negra, mas como que foi essa origem? Né? Pensando na lógica de que essas mulheres, elas eram propriedade daqueles homens que usufruíam dela, né? E por conta desse histórico de estupro, a gente vê também que ocorria uma hostilidade entre mulheres brancas e mulheres negras, porque as mulheres brancas ficavam com ciúmes, óbvio, dos seus maridos, né? Então, existem vários relatos, inclusive, dessas mulheres não aceitarem as negras nem dentro do feminismo, né? Então, a gente tem o primeiro relato, né, da Sojourner Truth, que ela é uma ativista dos Estados Unidos, em que ela questiona as outras mulheres, por que elas não consideram as mulheres negras. A gente não é mulher só porque a gente é uma mercadoria, porque a gente é preta. Isso foi escrito na época da escravidão. Sojourner, ela felizmente teve acesso, né, à educação e conseguiu escrever isso e começar esse diálogo, né, sobre as mulheres negras. Mas voltando ao que eu estava falando, né, sobre essa questão da pobreza, da fome, do racismo institucional e também da violência obstétrica e o estupro serem uma coisa que acometem as mulheres negras até o dia de hoje, isso é visivelmente quando a gente olha esses gráficos. Se você puder passar. Aqui. Esse é o rendimento hora médio do trabalho pelas pessoas com mais de 14 anos nessa semana de referência aí do censo do IBGE. Os de azul são as pessoas brancas e os de cinza são as pessoas pretas nesse gráfico. Uma pessoa branca sem instrução, dá para a gente ver aí que ela recebe mais do que uma pessoa preta. E o último é uma pessoa com ensino superior.
completo ou mais, ou seja, pós-graduação, mestrado, doutorado. Mesmo assim, uma pessoa branca recebe visivelmente muito mais do que uma pessoa preta. Passa, por favor. Esse aqui é o gráfico contrário até. Aqui, as pessoas pretas estão de azul e as brancas de cinza. E a distribuição do percentual por classe social. Então, aqui, nesse primeiro gráfico, são os 70% com menos renda no Brasil. 70% com menos renda do Brasil é a maioria preta e a minoria branca. E entre os que têm 10% maior renda, a maioria é branca e a minoria é preta. Faz uma inversão, né, dos dados. Pode passar. E aqui é as pessoas que têm alguma deficiência em sua residência, ou seja, não tem acesso a saneamento básico, não vive em uma moradia adequada. Então, a gente vê que as pessoas pretas são em cinza e as brancas em azul. Então, tem aqui. Ausência de coleta de lixo, maioria preta. Ausência de abastecimento de água, maioria preta. Ausência de esgoto ou saneamento básico, maioria preta. Ao menos uma deficiência, maioria preta. Então, a população preta é a que tem menos acesso ao saneamento básico, é a que tem mais acesso à pobreza, e mesmo com o ensino superior, é a que recebe menos. Pode passar. E acesso à educação. A taxa de analfabetismo, a maioria. Em cinza estão os pretos, então a maioria é preta. Conclusão do ensino médio, maioria branca. Conclusão do ensino superior ou mais, maioria branca. Então a gente está entre a maioria no analfabetismo e a minoria que consegue se formar tanto no ensino médio quanto no ensino superior. Pode passar. Aí já acabou. Então, o que eu queria falar com aqueles gráficos anteriores é sobre a inserção da população negra dentro da pobreza aqui no Brasil. E isso é uma violação que é sofrido pelas mulheres negras, porque se a gente for analisar, são as mulheres negras, a maioria mãe solo, que tem que dar conta da casa, que está recebendo o menor salário, que não está tendo acesso à educação, ao saneamento básico, à água, à coleta de lixo. Então, são essas pessoas pretas que não estão tendo esse tipo de acesso, o que muitas vezes uma pessoa branca já tem acesso. Então, é no racismo que a gente vê o agravamento das diferenças de violações que mulheres brancas e negras sofrem, né? É nesse momento que a gente vê essa grande... esse grande estigma que se tem sobre os corpos negros, né? Por quê? Porque a gente ainda está nas periferias, porque a gente ainda está na favelização, porque a gente ainda está com dificuldade de acesso, e isso é o que vai diferenciar a violência entre a mulher negra e a mulher branca. Porque, assim, por mais que a violência contra a mulher ela aconteça com uma mulher que tem instrução, é diferente o tipo de violência que uma mulher com instrução vai ter e uma mulher sem instrução vai ter. Tanto na questão de pedir ajuda e ter quem ajudar, quanto na questão de conseguir pedir essa ajuda, né? Porque a gente vê que a maioria das mulheres não saem de relacionamentos abusivos porque elas se veem dependente daquele companheiro. E se essa mulher já tem um contexto periférico, não tem estudo, ela
mora num lugar que não é adequado, que perspectiva ela vai ter de conseguir agir, né? Esse gráfico aqui da mulher negra no Brasil é do Monitor da Violência, que é uma pesquisa da USP, junto com o G1, e eles trouxeram que metade das mulheres são vítimas de estupro. Então, o estupro, ele está equiparado. Tanto mulheres brancas quanto mulheres negras sofrem a mesma quantidade de estupro, sendo mulheres ou adolescentes. A violência corporal e a violência doméstica, a lesão corporal também, segundo esse estudo, tá metade. Porém, e é isso que eu quero atentar, 3 a 4 mulheres que são assassinadas, então de 4, 3 que são assassinadas são mulheres pretas. E a cada 5 mortas por feminicídio, que é quando o cônjuge, né, mata a esposa, 3 de cada 5 são mulheres pretas. E por que eu quero atentar a esse dado específico? Porque, assim, como que são construídos esses dados? Quando você faz a denúncia. Quando você faz a denúncia de um estupro ou de uma violência, entra nessa estatística aqui. E aí a gente sabe que é aquela quantidade de violência que está ocorrendo. Quando você não denuncia, não tem ali. Porém, a morte ela é diferente. Não tem como você não denunciar uma morte. Tem ocultação de cadáver, mas uma hora alguém descobre, né? Então, assim, a morte, a gente vê, ela entra na estatística sem precisar da denúncia. E por que eu estou falando tudo isso? Porque de 3 em cada 4 mulheres assassinadas, 3 são negras, né? A cada 4 mulheres assassinadas, 3 são negras. E provavelmente essas 3 não denunciaram. Por quê? Dificuldade de acesso ao sistema, dificuldade de atendimento nas delegacias, não existência de delegacias especializadas para o atendimento dessas mulheres, medo, com certeza medo, porque uma mulher que sofre violência doméstica, como foi falado no início, uma das violências é a ameaça. Então, o medo não só de tipo, se você me denunciar, eu vou matar sua mãe. Não. Se você me denunciar, eu vou preso e quem vai cuidar de você? Ninguém nunca mais vai te amar como eu te amei. Esse tipo de ameaça é feito para mulheres diariamente. Isso faz com que as mulheres não denunciem. E denunciar é a nossa maior arma contra esse sistema que nos viola e que nos faz morrer. Então, nós, mulheres negras, a gente muitas vezes não tem acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de debate. E por isso que é importante a gente ter esse tipo de canal aqui, que é aberto para todo mundo, que é livre e que a gente pode dialogar, né? Aí no comentário você pode botar a sua dúvida, né? Como que eu faço essa denúncia? Para quem que eu ligo? Onde que eu posso fazer isso aqui na minha cidade, né? Felizmente, Brasília, por ser uma cidade grande, a gente tem a delegacia especializada, né, de mulheres. Mas quando eu morava em São Borja, né, na minha graduação, não tinha. A mesma delegacia que cuidava de todos os crimes, cuidava também da violência contra a mulher, né? Então, conhecer esses aportes que a gente tem para segurar a nossa integridade, porque a nossa vida, ela vale muito, muito mesmo. Nós somos mulheres, nós somos provedoras, né? Isso é muito importante a gente ler e falar, né? Tem mais alguma pergunta? Tem mais gráfico? Sim, mas eu posso mostrar eles depois. Tá. Até acho importante comentar essa questão que tu falou da delegacia especializada, né? Aqui em Santo Ângelo nós temos, além da delegacia, nós temos também a Patrulha Maria da Penha,
E também o acolhimento, né? Quando a mulher sofre violência e quando ela não tem lugar, não tem para onde ir, tem uma casa que ela pode ficar segura, né? Que vai ter a patrulha também, vai levar ela até esse local, vai ter o acompanhamento, vai ter acompanhamento psicológico. Então, aqui em Santo Ângelo, eu só queria deixar claro que isso funciona, né? E que em São Borja, infelizmente, né, a gente sabe que já aconteceu com uma amiga tua, inclusive, que denunciou e foi negligenciada. Sim. E o quanto é importante a denúncia e se, né, por acaso, assim, vocês não acharem que não teve efetividade essa denúncia, vocês procurem outros meios, vão na clínica de psicologia da URI, procurem o Ministério Público, procurem, sabe, vão atrás, não deixem isso passar, porque o último passo disso é a morte. Sim, e é exatamente isso, assim, olha, elas não denunciaram, e aí elas viraram uma outra estatística, que é a das 3 que morreram, né? Então, assim, é muito, muito importante, gente, fazer a denúncia e entender que nós mulheres somos importantes, né? Que nós mulheres, a gente tem o nosso valor na sociedade, não só na sociedade, mas para nossa família, para outras pessoas também. Por que as mulheres negras sofrem mais violências? Então, por que as mulheres negras sofrem mais violências? A gente pode começar falando o que eu já vim falando a noite toda, por causa da questão da interseccionalidade. A gente é mulher e a gente é preta. Então, somou tudo aí e virou um bolo só. E a gente sofre a violência racial também, né? Isso impacta na quantidade de violência que a gente vai sofrer sobre a nossa vida. E a gente pode ver também outros aspectos, né? Como eu mostrei os gráficos, né, dos acessos e das posições sociais, a gente está mais presente na classe mais pobre. E a gente sabe que a classe mais pobre ela é constantemente violada dentro da nossa sociedade. E quando eu falo violada, não é nem de que vão bater, né, nessas pessoas. Ah, você é pobre, toma um tapa. Não é isso. É a violação de direitos básicos. Direito à alimentação, direito ao saneamento básico, direito a uma educação de qualidade. E tudo isso são violências que a gente vai sofrendo durante a vida. A violência do não ter acesso, a violência de ser negra, a violência de ser mulher e o que eu vou acrescentar mais, a violência policial. Nas grandes cidades a gente está vendo esse assunto surgindo assim em massa, porque agora a gente tem um meio de comunicação nas nossas mãos, que é o nosso celular, então a gente pode filmar, a gente pode mostrar o que está acontecendo ali, e que antes era muitas vezes silenciado, botado os panos quentes, né? Então a gente está tendo esse mecanismo de denúncia, e por a gente viver em contexto periférico, né? A gente vê quantas mães da favela sofrem por dia. A cada 23 minutos, um jovem negro é morto. E esse jovem negro tem uma mãe, tem uma esposa, uma namorada, filhos. Então, a gente sofre pela violência direta para a gente, que é a violência doméstica, a violência de gênero, a violência do racismo, e a violência com os nossos parceiros, com os nossos filhos, né? Isso é muito importante frisar. E, inclusive, né, aproveitando que eu entrei nesse assunto, como deve estar os filhos e a esposa desse cara que foi linchado até a morte aí em Porto Alegre, né? E ainda foi filmado. Eu acho que isso é o mais bizarro. Foi filmado. A pessoa que estava filmando
não ligou para mais ninguém. Pessoas em volta que também não fizeram nada. Vendo isso acontecendo. E aí eu me questiono assim, por que as pessoas viram acontecendo isso e acharam normal? Antigamente, prendiam pessoas no tronco, no meio da praça pública, para dar chibatada. E todo mundo assistia. Só não filmava porque não tinha um smartphone na época. Mas se tivesse, provavelmente fazia até live no Instagram. Então, assim, esse tipo de violação vem acontecendo com o povo preto e agora está ficando cada vez mais evidente, não porque está acontecendo mais, porque a tendência é que aconteça menos, né? Porque as pessoas estão tendo mais ideias sobre o racismo, que não deve ser racista, que o que é o racismo. Então, assim, e mesmo assim, acontece muito. Como eu disse, a cada 23 minutos um jovem negro é morto na periferia. A gente tem que lidar com essa realidade também. Não só a realidade da violência doméstica, a gente sofre violências que são alheias à violência doméstica, mas que trazem danos psicológicos. Você, como futura psicóloga, com certeza sabe quais são os impactos que se tem de viver uma vida às margens, né? Uma vida marginalizada. Então, eu acho que esse é um ponto principal, né, de sofrimento das mulheres negras e que fazem a gente, infelizmente, estar numa estatística de abandono, né? É importante frisar que a gente tem um movimento no Brasil que acredita que a escravidão ela não teve impacto para a nossa vida atual, porque aconteceu há muito tempo, né? E fatos recentes impactaram, mas a escravidão, há muito tempo atrás, já passou. Não foi você que me escravizou, Kirlia, então você não tem nada a ver com isso. E, na verdade, não é bem assim, né? Aqueles gráficos que eu mostrei sobre as pessoas negras estarem na periferia se dá porque, primeiramente, quando aboliu a escravidão, aboliu com muitas aspas, porque a gente sabe que a escravidão ela existe até hoje. Não, ela não é mais direcionada à cor da pele, mas ela acontece com mais incidência para umas pessoas que têm uma pele mais escura, né? Então, assim, depois que aboliu a escravidão, quais foram as políticas reparatórias que o Brasil fez com a população negra? Cotas, que começou, eu já era nascida. Então, não teve nenhuma política reparatória para essas pessoas que foram tiradas a sua humanidade. Então, não existe consciência humana, porque quando era para ter a consciência humana para falar que todos nós éramos iguais, escravizaram uma parte da população mundial. Então, assim, a gente tem que sempre reforçar, né? Hoje é o Dia da Consciência Negra, e é um dia que não é para falar, feliz Dia da Consciência Negra. Não tem nada de feliz no que aconteceu com a gente. É para a gente se conscientizar do que aconteceu para que não aconteça de novo. E o que aconteceu? Escravizaram povos e tiraram a sua história, apagaram a nossa história. Apagaram as nossas línguas, apagaram os nossos costumes, quer dizer, tentaram apagar, porque a gente sabe que existiram resistências, como os quilombos, e é por isso que é bem no dia de Zumbi dos Palmares, em que a gente comemora a consciência negra, para a gente lembrar que tudo isso que aconteceu, não aconteceu porque a gente deixou. Não, os negros deixaram, eles achavam que era tranquilo, ninguém achava tranquilo. As pessoas fugiam para os quilombos, e tentavam reconstruir as suas formas de vida dentro daquelas crenças que tinham naquela época, né? E hoje a gente continua nesse projeto, né, de aquilombamento, tanto que o projeto que eu participo, que é a Casa Cotirene aqui em Brasília, a gente chama que a gente é um aquilombamento, que a gente é uma fuga desse sistema racista que nos mata todos os dias, e é uma construção de mulheres pretas, né? Quem foi a Cotirene? A Cotirene também vivia na realidade do Quilombo dos Palmares. Existia Zumbi
e Dandara, que eram guerreiros, então eles guerrearam, eles saqueavam os senhores de engenho, eles eram nessa parte do fronte, e tinha a Cotirene. A Cotirene era a matriarca, ela que organizava aquela população, aquela cidade, porque o Quilombo dos Palmares não era uma vilazinha, não, gente, era uma cidade bem grande mesmo. E ela era a que organizava aquela população para que todo mundo pudesse ter alimentação adequada, para que todo mundo trabalhasse pelo bem da comunidade e que a comunidade pudesse se sustentar. E essa é a nossa ideia, né? Enquanto Casa Cotirene, é a organização do nosso povo. E é através de mulheres, porque a África era matriarcal. A África era matriarcal, inclusive muitas pessoas falam de... Gente, esqueci o nome dela. Ela foi a maior rainha do Egito. Você lembra? Ai, gente. A Cleópatra. Menina, olha o que eu esqueci. A Cleópatra, ela foi a maior rainha do Egito, que é um país africano, uma população africana. Então, gente, não. Cleópatra não era branca, não era dos olhos azuis. Ela era uma mulher preta. Ela foi a rainha mais bem-sucedida do Egito. Foi a época que o Egito viveu a sua maior glória enquanto civilização. E tudo que falam de Cleópatra é que ela era sedutora, que ela era namorada do Júlio César e que ela tinha vários amantes. E que ela era extremamente vaidosa. Tipo, a maior rainha de uma civilização preta, de uma civilização gigante, que tem construções que até hoje as pessoas não entendem como foram feitas. As pessoas só falam que ela era bonita. Diminuída isso, né? A estereótipo. Exatamente. E é isso que mulheres sofrem dentro desse olhar eurocêntrico. A gente tem líderes de nação que são julgadas pela roupa que vestem. Eu vejo a Angela Merkel, né, que é da Alemanha, o pessoal, ela só usa terninho. Todos os políticos só usam terno, mas vão comentar só da roupa dela. E é esse tipo de violência que a gente sofre de gênero. E aí vem o silenciamento, porque Cleópatra foi muito grande, então ela era muito grande para ser preta. Vamos botar o Egito como branco aqui, ninguém vai perceber, não. Um país no meio da África, onde todo mundo era branco. Há muitos anos atrás. Que sentido tem isso, minha gente? E é esse tipo de coisa que a gente tem que conversar e que construir, porque, assim, trazendo para o âmbito da violência, uma das violências, né, que é a violência psicológica, também está em tirar a autoestima da mulher. De falar, você desvalorizar o trabalho dela, que já é desvalorizado pelo sistema, porque mulheres recebem menos do que homens. E aí fala, você faz isso aí é um hobby, isso aí não é trabalho. Você nem ganha bem, quem sustenta a casa sou eu. E esse tipo de discurso vai diminuindo a autoestima da mulher. E aí ela olha para a história e só vê o quê? Homens brancos que foram presidentes, homens brancos que estão no poder. E tudo isso faz parte, né, de um sistema que está nos violando, e que vai refletir dentro do que acontece dentro das nossas casas. Quando a gente vê Foucault falando de microfísica do poder, ele traz muito isso, né? Que a gente tem os pequenos eixos de poder, que é a família, e os grandes eixos de poder. Então, se hoje a gente tem um problema de violência doméstica, isso é um reflexo de toda uma sociedade nossa que violenta as pessoas. E a violência é voltada para a mulher, então o sistema inteiro viola essa mulher. E se as mulheres pretas são as que mais sofrem, é porque o sistema viola ela duplamente, porque ela é mulher e porque ela é preta. E eu trouxe a questão da pobreza, né, nessa perspectiva de mulheres pretas, mas a gente pode ver o exemplo da Beyoncé. A Beyoncé, uma das mulheres mais ricas do planeta, está escondendo que ela tem gêmeos, tipo, escondendo não, todo mundo sabe,
todo mundo que acompanha ela sabe, mas ela não posta foto deles, porque da primeira gravidez ela ficou feliz, ela amou, ai, você mãe, vou postar. Ela expôs demais a filha dela, e o que ela recebeu em troca? Críticas sobre o cabelo de uma criança de 4 anos, gente. Aparência. Ai, ela parece com o pai, ela é feia. Ela tem esse nariz estranho. E o negócio foi tão forte que ela, na segunda gravidez, escolheu não mostrar os filhos dela, porque ela não quer que os... Então, assim, uma mulher que tem tanto acesso tem a sua maternidade violada por outras pessoas. Imagine, então, uma mulher pobre que tem que muitas vezes deixar o filho sozinho em casa, ou quando leva para o trabalho, o que acontece? De novo, Miguel, né? Aquilo ali foi um absurdo que não tem tamanho. Então, é muito importante a gente conversar sobre a violação que a mulher sofre em casa de, muitas vezes, apanhar do marido, mas também essas violações que a mulher sofre no mercado de trabalho. As violências subjetivas, né? Sim, que impedem ela, muitas vezes, de viver uma vida digna. E eu não estou falando aqui de enriquecer e de acumular fortunas. Viver uma vida digna, ter acesso à alimentação, à educação, a saneamento básico, ao básico que cada pessoa tem que ter, né? Então, eu acho que é muito sobre isso. Quando a gente fala de mulheres pretas, a gente está falando principalmente sobre um sistema que agride, e essa agressão é mais demonstrada dentro dos lares dessas mulheres, que muitas vezes são mães solo, ou quando tem um companheiro, o companheiro não a trata de forma adequada, né? Então, eu acho que é muito isso, assim. Ou às vezes nem mostra, né? Não assume. Não Tem assume. essa questão. Isso é uma questão que é bastante falada dentro do movimento negro, né? Que a gente coloca como a solidão da mulher negra. Porque tem isso, ter vergonha de assumir para a família que é casado com uma mulher preta, isso está diminuindo, mas acontece. De assumir para os amigos, ou de sair na rua de mãos dadas com essa mulher. E a questão do casamento também ser uma forma de ascensão social, porque para o homem negro, a gente pode ver, assim, grandes homens negros que estão na mídia, assim, que ganham muito dinheiro e que têm fortuna. Quem eles namoram? Neymar namora a Marquezine. O Pelé namora uma loira, Gilberto Gil, branca também. Eu acho que apenas o Lázaro Ramos é casado com uma mulher preta, assim, tipo, que a gente vê ele demonstrando. Então, é muito pouco comum a gente ver homens negros que ascenderam socialmente continuar com mulheres negras. E o homem branco também, muitas vezes tem vergonha de assumir para a família, tem preconceito também de assumir que gosta daquela mulher, ou vê as mulheres pretas apenas como um objeto sexual. Ah, eu só fico com ela, ela não é mulher para casar. Devido ao horário, não vou falar. Mas, assim, essa não é uma mulher para casar. A mulher para casar é a mulher branca. E isso também percorre outros meios, né? Teve aquele blogueiro, não sei o que lá, Mazafera, não sei o nome dele, que ele falou, eu acho que é, que ele falou assim, ele falou alguma coisa tipo assim, os malandrinhos, os caras da favela é para... E os loirinhos que são para casar. Então, tem essa visão de quem é para casar, quem é para constituir família. E, assim, pessoas pretas não são para constituir família? Por que não? Até isso nos é negado dentro desse sistema, sabe? Então, e também por isso, muitas mulheres negras se submetem a relacionamentos que não fazem bem para ela. Naquele discurso que eu falei, né? Quem vai te querer desse jeito aí, né? Então,
tem isso também dentro do estigma do que é ser uma mulher negra dentro do Brasil. Como são as questões trabalhistas acerca desse viés da violência de gênero e do racismo? Então, já dei um spoilerzinho de como é isso, mas gostei muito da pergunta, vou adentrar ela assim, que é assim, o trabalho, ele é um meio de emancipação das pessoas, né? Dentro desse sistema que a gente vive, que é o capitalismo e tal. Então, a gente precisa trabalhar para que a gente tenha acesso a bens básicos de consumo, né? E aí a gente vê que algumas empresas, né, o Magazine Luiza recentemente tentou fazer isso, que é incluir essas pessoas no mercado de trabalho. Mas isso é recente. A gente está vendo isso acontecendo. A gente está vendo isso acontecendo, sei lá, de uns anos para cá. E, por exemplo, a minha mãe já não teve esse acesso. Inclusive, beijo, mãe. Sei que você está assistindo. Eu acho que ela deu oi ali no chat. É Márcia? É, a Márcia Vieira. Márcia. Oi, mãe. Então, e aí, esse meio de inserção, que é o trabalho, né, está acontecendo agora. E a falta de acesso à educação faz com que a gente não tenha qualificação a certo tipo de emprego. Por exemplo, ser psicólogo como você tem que se formar como você. Para você ser um médico, um advogado, muitas profissões precisam dessa capacitação escolar. E como dar essa capacitação para pessoas que nem concluem o ensino médio muitas vezes, né? Então, tem essa questão que ela é bem anterior ao trabalho, que traz a gente para uma realidade da marginalização até no emprego, que que são os empregos informais, né? Que agora a gente está tendo a questão do MEI ali, que está dando uma ajudinha para que esses empregos informais pelo menos contribuam, né, com a previdência social, para que essas pessoas consigam se aposentar. Mas a informalidade, ela traz tudo isso, a incerteza de uma aposentadoria, a falta de direitos trabalhistas como férias, 13º, licença maternidade, que para as mulheres isso é importante. Então, assim, e esses empregos da informalidade não é só vender bala no semáforo, é a empregada doméstica. Quanto tempo demorou para a gente ter uma PEC que falasse que as empregadas domésticas elas têm que ter carteira assinada? Gente, isso aí é uma coisa que, enfim, a gente fica, caraca, há quanto tempo na Globo aparece que as pessoas têm acesso a empregadas domésticas? Há quanto tempo esse serviço existe? E ele não era visto como um emprego legal. Então, muitas dessas mulheres não tinham a carteira assinada, trabalhavam na informalidade, não se aposentavam, e quando teve a PEC, eu lembro de várias pessoas, eu vou ter que demitir a minha empregada porque é inviável eu assinar a carteira dela. Então, pera lá, você quer ter um funcionário sem ter como arcar com ele? É um funcionário, é um trabalhador, e é um trabalhador braçal, né? Essa questão das diaristas, né, é visto como um serviço de mulher. Então, por isso tem mais a questão da violência também. Eu fiz o meu TCC meio que sobre isso, sabe? Sobre o trabalho doméstico das mulheres que também contribuem com a renda. E teve muito índice, assim, de pessoas que, apesar de ajudarem na renda familiar, o marido também, às vezes trabalharem, assim, mesmo período, quem tem que fazer o serviço doméstico é a mulher, porque é o trabalho dela, sabe? Teve, obviamente, homens que ajudavam, assim, mas é mais uma ajuda, né? Não, ajuda, né? Ajuda, não uma divisão de tarefas como deveria ser.
Sim, e isso também é importante, né? Falar sobre a tripla jornada das mulheres que trabalham fora, chega em casa, tem que arrumar a casa, tem que cuidar do filho, tem que estar bonitinha para o marido, tem que. Gente, espera lá. A casa mora todo mundo. Minha mãe fala isso. A casa mora todo mundo tem que ajudar. Não, nem ajudar, é dividir as tarefas, né? Então, assim, esse serviço doméstico, ainda mais dentro da casa dos outros, ele é muitas vezes análogo à escravidão. Eu não sei se aí no Rio Grande do Sul é muito comum, mas aqui em Brasília era muito comum o pessoal trazer os parentes do Nordeste. Não, a minha prima lá do Nordeste, ela vai ficar aqui em casa um tempinho, me ajudar com as coisas de casa. Aí a pessoa passava o dia inteiro lavando, passando, cozinhando, cuidando dos filhos da madame, e não recebia. Recebia em troca o quê? Moradia, comida, alimentação, e podia viajar com a família caso cuidasse dos filhos enquanto os pais estavam se divertindo. Então, isso não é férias também. Não tem férias, não tem tempo de descanso, é de domingo a domingo. Então, o trabalho doméstico na casa dos outros, muitas vezes, é análogo à escravidão. Uma das reclamações, quando surgiu a PEC das domésticas, eu lembro que foi exatamente isso. Ai, como assim? A minha empregada não vai poder mais dormir na minha casa? Eu vou ter que pagar hora extra se ela dormir? Sim, ela é uma empregada. Exata, ela é uma empregada. Ela está trabalhando, esse é o período. Então, assim, ter que legalizar por 8 horas por dia, muita gente achou ruim. Eu fiquei, gente do céu, você queria que ela trabalhasse quantas horas? Né? E, assim, eu estou falando disso muito do contexto urbano, porque quando a gente fala do contexto do campo, a gente também tem essa questão, né, dos caseiros e das pessoas que lutam pela agricultura familiar e pelo direito à terra, né? É importante também eu ressaltar que as pessoas negras só puderam comprar terra a partir de 1988. Antes disso, sim. Antes disso, não era proibido, mas também não podia. E, na verdade, deveria ser feita uma reforma agrária, né? Exatamente. Porque aí entra essa questão. A pessoa está lá trabalhando na agricultura familiar, do lado tem ali um grande agronegócio que está jogando agrotóxico em tudo que é lugar, e aquela pessoa ali com uma plantação familiar, orgânica, tem muitas vezes as suas plantas mortas por esses agrotóxicos, porque a gente tem que lembrar que a planta ela não suporta agrotóxico, só usa agrotóxico quem compra a sementinha modificada para suportar aquele agrotóxico. Então, as sementes crioulas, as plantas nativas, elas não aguentam o agrotóxico mata elas, e aí aquela família que muitas vezes tem aquilo ali como forma de subsistência, passa a não ter mais por conta disso, né? Então, até nesse contexto de subsistência, de não quero depender do sistema, não quero trabalhar, eu quero só ter a minha subsistência, para essas pessoas são negadas. E não só pessoas pretas que vivem em quilombos ou em contexto do campo, mas também para os indígenas. A grande luta contra as pessoas indígenas é exatamente isso, porque elas não entram no sistema, elas estão em outro contexto. Mas em volta está acontecendo o pau comendo, as madeiras sendo tudo tirada, e aí aquilo ali prejudica elas também. Então, é importante a gente ressaltar que não vivemos cada um numa bolha, não existe um Brasil separado para quem acredita em uma coisa e que acredita em outra. O que uma parte toma de decisão, a outra parte vai sofrer e vice-versa. Então, a gente tem que começar a tentar se ouvir. E é importante a gente ouvir quem era tido como minoria. Sabe por quê? Porque essas pessoas nunca tiveram voz. Então, eu fico sempre muito contente quando eu sou chamada para falar nesses espaços assim, exatamente por isso. Porque eu tenho um local de fala, eu tenho uma vivência, eu tenho uma visão sobre as coisas que é importante outras pessoas ouvirem para compreenderem o que é a luta do movimento negro, o que é a luta das mulheres negras.
Por que as mulheres negras têm uma luta diferente para elas? Elas são diferentes das brancas? Sim, a gente vive realidade diferente. A nossa feminilidade, ela é construída e ela é vista de uma forma diferente das mulheres brancas, e tudo isso vai acarretar em situações vividas diferentes, né? Como eu disse, por mais que temos mulheres brancas e mulheres negras tendo o mesmo percentual de violência doméstica, de violência do estupro, na hora de morrer, quem morre mais é a preta. Por quê? Porque ela não denunciou. Então, ela não está naquele gráfico. E também tem uma questão estrutural, né, institucional, de que muitos lugares não reportam a cor da mulher que está sofrendo violência. E isso é uma questão. A gente tem que reportar, sim, para a gente saber e fazer políticas públicas direcionadas a essas pessoas, fazer um atendimento direcionado a essas pessoas, a saber qual é o nosso público-alvo, para a gente poder ajudar, para a gente poder combater e para a gente poder acolher, né? Então, tudo isso é muito importante quando a gente fala sobre as mulheres pretas no contexto de violência de gênero, de racismo e de falta de acesso ao trabalho também, né? Essa mulher trabalha? Ela conseguiu um emprego formal, informal? Em que contexto ela trabalha? Porque a violência doméstica ela ocorre no âmbito familiar, mas a gente também tem que lembrar que muitas dessas trabalhadoras domésticas, elas são violadas dentro do seu emprego. Existe uma fetichização sobre esses corpos, né? Então, assim, é importante a gente falar disso, falar também que tipo de acesso a emprego que a gente está tendo e o valor que a gente está recebendo por o nosso trabalho. Muitas blogueiras pretas estão denunciando isso, que uma influencer branca recebe um valor de uma marca e uma influencer preta recebe bem menos. A gente vê isso também com artistas. Um show da Isa, um show da Ludmilla, vale bem menos do que da Luísa Sonza. Então, a gente vê essa disparidade no mercado de trabalho e nas formas em que essas pessoas são empregadas. E eu acho que é isso. Tu quer dar continuidade nos gráficos ou não? Não, como eu falei aqueles índices do começo, eu já finalizei com essa fala, né, que eu ia finalizar falando isso, sobre os gráficos, que a paridade nos números e a disparidade no homicídio é exatamente por isso, porque os estados, eles não colocam a cor da mulher que está sofrendo violência. Então, quer falar mais alguma coisa? E isso também é sobre a violência institucional que acontece no SUS, a violência obstétrica, que a gente tem visto que ela incide mais sobre a mulher preta, pelo estigma de achar que a mulher preta aguenta mais dor, sendo que isso não tem fundamento científico nenhum, em nenhum lugar, assim. Não, mulher... Não sei de onde tiraram... Quer dizer, eu sei de onde tiraram isso, né? Mas continuam perpetuando essa fake news aí, que é fake news, gente. Não tem isso. Mulheres negras não aguentam mais dor, mulheres negras não são mais fogosas, mulheres negras não são nada disso. A gente é normal, tá? Pessoas. E é isso. Então tá. Kellen, eu agradeço tu ter aceitado o convite, agradeço a tua participação. Foi muito legal o debate. E eu quero lembrar para vocês que amanhã, no dia 21, também tem a live às 8 horas com violência contra a mulher preta com a Letícia Cardoso, que ela vai falar diretamente de Madrid, e a Juliana da Rosa, aqui em Santo Ângelo. Tá bem? Obrigada pela participação de todos. Muito obrigada, queria agradecer também à secretaria por ter me convidado novamente, né, a Marjorie, você, Kirlia, e eu agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui, e a todo mundo que assistiu, que acompanhou até o final, e é isso, muito obrigada, gente. Tchau. Tchau.